boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Jornada da Mulher Selvagem. É sempre um prazer e uma alegria estarmos aqui para pensarmos, para dialogarmos sobre autoconhecimento, sobre todos os ensinamentos que este livro aqui, né, este livro muito importante, né, Mulheres que Correm com os Lobos, da autora Clarissa Pinkola Estés. Hoje nós estamos no 14º capítulo dessa jornada. Olha só que bacana, né? Muito legal. É muito bom a gente chegar nesse capítulo diante de tantos desafios que tivemos ao longo dessa jornada, tantos aprendizados, tantos conhecimentos e também uma parceira incrível como a Cíntia, que sempre está aqui conosco para conversarmos. É tão importante essa troca. Eu acho que a Clarissa traz também isso durante todo esse livro, né? Essa possibilidade de nós juntas nos unirmos, mulheres fortes, mulheres selvagens, né? Para pensarmos como que realmente nós podemos estar desenvolvendo essa capacidade de termos o instinto selvagem, de sermos uma mulher selvagem. Será que é fácil ser uma mulher selvagem? Será que é simples? Né? Existe aí um caminho. E a Clarissa, ela traz esses ensinamentos através de diversos contos, de diversas histórias, e hoje nós vamos falar da Donzela Sem Mãos. Cíntia já chegou aqui conosco, já pediu para participar e vamos aceitar. Não sei o que houve. Cíntia, você está me ouvindo? Você está me vendo? Aconteceu algum problema? Você não conseguiu nos conectar aqui conosco? Né? Ela começa esse capítulo falando, né? Se uma história é uma semente, então nós somos o seu solo. Olha que eu achei isso muito forte, assim, somos. Não estou conseguindo aceitar o teu convite. Tá aparecendo não sei, aparece aqui para mim a solicitação, mas não consigo te aceitar. Entrar ao vivo com Cíntia. Estamos aí com dificuldade. Agora, Eita Deus. Peraí. Desculpa aí, né? Sempre eu, né? Pronto. coisas que podem acontecer No ao quando a vivo. gente está ao vivo, né? Mas que bom que deu certo. Já estava preocupada, porque eu estava aceitando o teu convite e não estava dando certo. Seja Boa noite, bem-vinda, boa gente. Boa noite, noite. Maria. A gente chegou assim atrasada e fica meio afobada e não vai conseguindo. E quando entra, já não entra, né? Fica meio. Mas vamos respirar e começar, né? Vai ser muito bom. Vai ser sim, né? Hoje a gente está no 14º capítulo, o capítulo que fala sobre uma história muito forte, uma história muito impactante e uma história de um capítulo muito longo, com muitos ensinamentos. A gente vai tentar trazer aqui de uma forma que vocês possam compreender mais a nossa percepção, né? Para a gente não se prolongar muito, vamos tentar fazer em 1 hora, mas creio que vai dar tudo certo. Vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Vocês que estão assistindo a reprise, né? Que bom que vocês estão conosco nessa jornada. E vamos começar sem mais delongas, né? O que é essa donzela sem mãos aí? Não se esqueçam de compartilhar, de clicar no coraçãozinho, de convidar para mais pessoas, para com que mais pessoas possam estar aqui conosco, né? E era uma vez há alguns dias, era um homem que ficava na estrada e que possuía uma pedra enorme de fazer farinha, né? Esse homem estava desempregado, estava com o moinho quebrado, estava ali numa situação bem complicada, né? Financeira, com, né, uma família para sustentar e
de repente aparece um homem ali com uma solução, né? Uma solução muito boa, né? Assim, no primeiro momento, e aí ele pergunta, né, que o que está de trás do moinho, né? E aí ele fala que se ele der riqueza, né, der bastante coisa, ele só quer o que está atrás, que tá atrás do moinho, né? E aí o homem, o que que tem atrás né, da macieira, né, florida, né? Aí ele vai, aceita a proposta, né, deste homem, e esse homem segue seu caminho, vai embora, e a mulher dele vem desesperadamente correndo a seu encontro, dizendo que do nada começaram a se aparecer os móveis novos, né? Começaram a riqueza, o baú, as coisas não se estavam todas cheias de tanta riqueza, e seu cabelo, né, começou a mudar, os seus sapatos, a sua vestimenta, né, se tornaram de cetim, de um tecido muito, né, ali que pudessem dar um conforto para eles. E aí ela pergunta como que isso aconteceu, né? Para ele também, a mesma surpresa com que tudo estava acontecendo, faz essa pergunta para ele, como que, né, do nada, tudo muda de repente. E aí ele fala que, né, encontrou o homem que fez e que aceitou uma proposta, né? Que essa proposta seria justamente a ficar com a macieira, né? E aí ela fala, mas homem, marido do céu, o que tem atrás da macieira é a nossa filha, né? Você aceitou uma proposta do diabo que quer a nossa filha. E aí, nesse momento, eles caem em choro, né? E o diabo fala que, né, daqui a 3 anos eu venho para pegar o que é meu, né? E aí passaram-se os 3 anos e o diabo veio buscar o que era dele, né? Que ele fez um acordo com o homem, então ele veio ali buscar, né, a menina, a filha deles. E ela, quando ele chega, né, para buscar o que é dele, no caso que seria ela faz um círculo à sua volta, né, de giz. E aí, quando ele tenta pegá-la, ele não consegue, né? Ele não consegue fazer isso. E aí ele diz que é para ela, né? Ele fica muito bravo, né? Fica bravo e fala que ela não pode tomar banho, né? E nisso ela vai ficando suja, suas unhas, seu cabelo, seu rosto, né? E quando ela já está bastante suja, ele imagina ali que aquele círculo não vai mais conseguir protegê-la, né? E novamente ele não consegue porque deixa eu ver se eu lembro essa parte, Cíntia. Fala que não se pode banhar, né? Ou não vai conseguir se aproximar dela. E aí ela fica muito agoniada, né? E aí as mãos dela não estão sujas o suficiente, né? E aí ele pede, né? O diabo ordena, né? Que o pai corte a mão dela. E aí nisso ele fica desesperado, né? Assim, o seu pai, muito triste, mas ele vai lá, né, para cumprir aquela promessa, ele vai com o machado de prata e corta, né? E ela aceita o seu destino, né? E não se sabe quem chora mais alto, se é o pai ou se é a filha. E aí ele corta e quando o diabo vem novamente para pegar ela, o que que acontece, né? Ela ela chora tanto, tanto, tanto que ainda assim, né, consegue, mesmo os toquinhos, né, da mão estão limpos, então sempre vai haver algo limpo nela e ele não consegue. E aí ele joga uma maldição, né, sobre o reino, que nada vai, né, florescer, não vai ter frutos. E mais ainda, né, os pais envelhecem mais de 100 anos e né? E aí ele sai bravo, né, esbravejando pela floresta fora, porque ele não consegue ter aquilo que ele almejava, que era a menina, né, inocente, que era virgem. E nisso o pai oferece uma proposta para sua filha, né, de colocar ela em um castelo coberto de ouro, né, com muita riqueza. Só que ela não aceita, né, e ela diz que ela vai viver
assim, com o que os outros derem para ela, né? Viver mendigando, e nisso ela segue floresta adentro, né? Assim, vagando, vagando, que nem uma andarilha toda suja, né? O cabelo emaranhado, o seu rosto, suas mãos, e andando, andando, né? Faminta, já muito distante, ela encontra, né? Ali um reino, né? Só que esse reino ele tem uma proteção, né? Ele tem um fosso que protege, né? Ou seja, ela vê que tem muitas frutas, tem muita alimentação, mas logo ela imagina que tudo aquilo ali é contado e que se ela for retirar algo, vai ser percebido, né? E nisso ela com muita fome, muito fraca, muito debilitada, se aproxima dela um anjo, né? Se aproxima dela um espírito, na verdade, né? Um espírito. E aí, né, a palavra que é usada aqui no livro, né? E nisso, ele ajuda, né, consegue fazer com que ela atravesse esse poço e ajuda. Nisso, né, esse espírito também facilita com que ela tenha ali o fruto, né, a própria árvore, né, vem ao seu encontro, ela consegue comer a pera. E tem o vigia lá, né? O vigia tá só de olho naquilo. Ele percebe, ele já imagina, né? Isso aqui não é desse mundo, então vou ficar na minha. E então, no outro dia, o rei vem, né, para fazer a vistoria ali, né, da sua plantação. E aí, nisso, ele percebe que está faltando, né, um fruto, e logo ele pergunta pro vigia para verificar toda, né, o que aconteceu. E nisso ele conta para ele, eles ficam ali, né, à noite, na meia-noite, eles ficam a observar se novamente ela virá. E acontece dela vir novamente, né, com o espírito e se alimentar novamente. E nisso, ele também, o rei vem com o mago, né, e vai os três, né, o vigia, o rei e o mago, né, ali observando ela, e manda o mago inicialmente, né, para perguntar se ela é né, se é um espírito, o que que é, se é desse mundo, se não é, né, vocês são deste mundo ou não são deste mundo, né, perguntou ele. Aí ela responde, né, eu fui outrora do mundo, respondeu a donzela, no entanto, não sou deste mundo, né? E aí ela é humana, é um espírito, né? O coração do rei deu um salto e se apressou até chegar a ela, né? Não, ele não renunciou a ela, muito pelo contrário, né? O rei, né, verificando que ela tem algo especial, né? Aí ele se apaixona por ela, eles casam e fica um tempo, e esse rei é chamado, né, para passando um tempo, o rei teve de combater, né, num reino muito distante, e pediu que a mãe cuidasse dessa jovem rainha, pois ele a amava de todo o coração, né? E aí ele fala, né? Se ela der à luz, mande um mensageiro me avisar, né? E aí acontece que a rainha, né? Que agora a donzela sem mãos é a rainha, jovem, deu à luz a um bebê, e rapidamente a mãe do rei, né? Manda o mensageiro avisá-lo, né? Que ele teve um filho. E nisso o mensageiro, cansado, se aproxima do rio e tem um sono estonteante, começa a dormir, e quem se aproxima do mensageiro, né, o diabo, para trocar a mensagem. Olha só que interessante. E aí ele troca, né? Que ele diz que ele teve, né? Eu tive um bebê, só que é metade, metade, metade animal, né? Metade cachorro. E aí ele manda essa mensagem para o rei. O rei fica triste, né? Mas diz: cuidem, né? Cuidem da minha rainha, né? Dei todo o suporte para ela, e manda o mensageiro de volta. E nisso que o mensageiro vai, se aproxima do rio novamente, fica com sono, dorme, e aí quem se aproxima dele? O diabo, para trocar a mensagem, que fala, né? Matem, né? Matem o menino e matem a rainha, né? E aí a mãe recebe a mensagem do mensageiro e manda confirmar, né? Peço que confirmem se é isso realmente que você deseja. O mensageiro volta novamente, e aí o rei, né? O rei ele fala uma mensagem, manda, aí
o diabo se aproxima e troca novamente a mensagem, né, para o rei. E aí ele fica nessa, né, de trocas de mensagem, e por final, a mensagem que chega, né, para a mãe, né, guardem ali, matem, né, a criança e a rainha, e guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela estará morta. Nesse vai e vem de mensagens, né, de troca, aí essa é a última mensagem que chega para a mãe, para a mãe do rei, que fica, né, desesperada com aquela mensagem, realmente para ela, né, aquilo era uma verdade, e aí faz com que a rainha, né, pede com que a rainha fuja, né, facilita essa fuga da rainha com o bebê e manda a rainha embora, né? E a rainha fica novamente vagando pela floresta, né, muito distante, e encontra uma casa muito, muito distante, né, que acolhe, que reconhece que ela é uma rainha e acolhe ela e o bebê. E nisso, né, se passaram 7 anos, né, e o rei volta, né, para a casa da mãe, né, depois da guerra. E aí, quando ele, né, encontra a mãe dele, a mãe já vem com os olhos, né, e com a prova de que tinha feito, e o rei se acaba em choro, por que que ela tinha feito aquilo? E aí ela fala, né, que na verdade não é, ela mandou, né, matar um animal, um bicho, não era dele, não era da rainha e do bebê. E aí dá um certo alívio, e ele diz, né, que até onde o céu fosse azul, ele iria, né, em busca, iria buscar, iria procurar a rainha e seu filho. E nisso ele faz uma promessa de não comer, de não beber, e passaram-se 7 anos do rei procurando a rainha, né, com a sua criança. E depois de 7 anos, eles, né, isso, 7 anos, com mais 7, se passaram 14 anos, né? E aí ele encontra a rainha, né? Só que quando ele encontra a rainha, durante esse período, a rainha ela se restabelece, né? Ela fica feliz com a criança onde ela está, né? E aos poucos vão voltando, né? As mãos primeiro pequenininhas de bebê, depois rosadas como pérolas, né? E depois como as mãos de menina, que afinal como as mãos de mulher. E aí, quando o rei a encontra com as mãos, né, ele chega muito cansado, muito debilitado, e a pessoa que recebe coloca um véu, né, em seu rosto, e quando ele acorda, ele percebe que existe uma mulher e uma criança olhando para ele. No primeiro momento, ele não acredita que poderia ser a sua rainha, porque ela tem as mãos, e elas guardam as mãos que ele mandou fazer para ela, né, de prata, para ser a prova, né, que sou sua esposa e este é seu filho, né? O rei queria acreditar, mas via que a donzela tinha mãe, né? Com todas as aflições, elas conseguiram provar que era, né, através das mãos que ele tinha feito para ela. E aí, de todos os espíritos e ocupantes da estalagem fizeram um belo banquete. Depois, o rei, a rainha e o filho voltaram para a velha mãe, realizaram o segundo casamento e tiveram outros filhos, todos os quais contaram essa história para outros 100, que contaram essa história para outros 100, exatamente como vocês fazem parte dos outros 100 a quem eu estou contando. Bravo. Bem longa essa história, né, Maria? Você que fez todas, essa é uma das mais longas? Acho que é a mais longa. Não, a do Certo. Barba Azul a do Barba Azul é longa, né? Mas eu acho que é assim, tá entre ali a top 3. Entendi. Ó, para iniciar, Maria, eu gostei muito na introdução do livro, quando a autora, né, a Clarice, ela fala sobre o ensino da resistência. Me chamou a atenção o que é que ela diz da resistência, né? Porque é tanto que eu já tinha ouvido falar assim que, por exemplo, resiliência, que a gente não tem como trabalhar resiliência, a gente só aprende na hora da dificuldade mesmo, né? Mas aí a Clarissa fala que a resistência, o ensino da resistência ocorre em toda a natureza, lá no primeiro, né, na introdução. E ela diz o seguinte,
que, por exemplo, os lobos, eles nascem com as patas suaves, macias, fofinhas, e o que vai fortalecer as mãos dele para aguentar as dificuldades, para fugir, né, para serem desbravadores como eles são, é as mães lobas é que colocam ele nas dificuldades. Então, ela provoca as dificuldades, e com isso, o lobinho, né, o bebê lobo, ele vai se expondo à dificuldade e com isso ele se fortalece, as patas dele ficam mais resistentes, né? E aí ela fala muito sobre resistência, não? Você percebeu isso, né? Para mim me chamou a atenção. Logo Essa na primeira. introdução, né, que fala sobre essa resistência, eu achei assim fantástico, porque a gente percebe na nossa sociedade, né, assim, no comportamento de alguns pais, aquela situação, né? Eu passei dificuldade, eu passei sofrimento, eu não quero que os meus filhos passem por isso, eu quero dar tudo para os meus filhos. E aí eu achei assim incrível essa parte que ela fala que os lobos, né, eles nascem, os animais no geral, eles nascem com a pata muito lisa, né? Assim, leão, com um bebê frágil, um bebê, né? Um bebê animal ali totalmente dependente também da fêmea, né? No caso, que ensinar a proteção, ensinar a caçar, ensinar a se alimentar. E aí o que que acontece, né? A gente percebe justamente isso, uma super proteção muito grande de que não é possível, né? Você ter isso por um longo período. E quando chega na adolescência ou na vida adulta, isso fica muito claro, muito nítido, de pessoas totalmente inaptas em aprender a lidar com as suas emoções e os seus sentimentos e com as frustrações e com as desilusões e com todas as adversidades da vida. Pessoas totalmente imaturas emocionalmente, né, em lidar com todas essas nuances né, intempéries que envolve o ato de viver, justamente porque houve uma superproteção demais, ou então houve uma falta. A gente sempre fala que o excesso ele nunca é bom, tanto o excesso de cuidado quanto o excesso de amor, o excesso de empatia, né, o excesso daquele zelo e a falta também. Então, aí a gente percebe que esses momentos eles facilitam com que a gente possa buscar um equilíbrio, buscar isso que ela fala dessa resistência, né? Da gente conseguir ser resistente o suficiente, mas ao mesmo tempo não ser duro com a gente mesmo, não conseguir uma rigidez, não tá todo o tempo com aquela sensação de estou em combate, né? Naquela sensação de defesa, de não, né? Eu sou ali aquilo, não deixo permear, não deixo que o afeto me envolva. E aí eu acho que esse é um dos pontos mais incríveis, né? Na verdade, a gente já está, justamente é o último, né, conto mesmo que ela traz no livro, talvez seja o conto mais completo em termos de ensinamentos, de compreensão, de aprendizados, de psique, sobre muitas coisas, assim. Eu fiquei bem impactada com tantos ensinamentos. E segue muito também o que a gente sempre fala, né, Cíntia, assim, que todos nós somos os personagens também, né? Somos a donzela, somos o espírito branco, somos o jardineiro, o rei, o mago, né? A rainha, somos o diabo, somos tudo. Então, vamos falar um pouquinho lá na página 468, fala um pouquinho disso, né? De cada um dos personagens. Sim. Você não gostaria de começar falando dos estágios? Você quer falar dos estágios? Alguns. Por exemplo, o primeiro estágio, né? O pacto sem o conhecimento. Eu gostei disso, porque assim, eu pesquisei algumas coisas, né? E algumas pessoas que interpretaram esse texto, porque aí eu sou cognitivo comportamental, né? Sou psicologia positiva, muito diferente, né? Da questão tipo junguiana, né? Que é mais a questão da análise.
Mas eu gostei que algumas intérpretes falaram sobre esse pacto sem o conhecimento, né? Primeiro, eu queria falar aquilo que você já falou, né? Um pouquinho, que nós somos os personagens, porque aqui esse é um livro feito sobre psique para a mulher, né? Apesar que pode também se aplicar para homem, mas nós somos todos esses personagens. Nós somos o pai, nós temos o pai dentro de nós, né? Nós temos a donzela, nós temos o diabo, nós temos todos eles brigando dentro de nós, agindo em nossa vida. E aí a Clarice ela dividiu em duas partes, né? Primeiro ela dividiu em estágios, depois ela dividiu dos personagens. Aí, assim, eu gostaria de começar pelos estágios, mas depois a gente vai pro personagem, pode ser? Pode, tá ótimo. E aí o pacto sem conhecimento. Quando o pai, né, aquele pai pobre, ele estava ali trabalhando, né, cansado, e o moinho não estava funcionando, e aí o diabo oferece para ele uma proposta de sair daquilo ali de forma muito mágica. E ele aceita aquela proposta de imediato, ele não pensa duas vezes, porque afinal de contas, o que é que tem atrás do moinho? A maçaeira, né? Tipo, um pé de maçã e planta o outro. O que ele não sabia é que a filha dele estava atrás, né? E aí ele deu o que era mais precioso dele. E aí, nesse primeiro estágio, a Clarissa fala sobre o pacto sem conhecimento. E esse pacto sem conhecimento tem muito a ver na vida, acho que todas nós temos momentos de pacto sem conhecimento. Por quê? Porque a gente não sabe o fim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe quantas coisas mudam no decorrer do caminho. Nós mesmos mudamos e às vezes no futuro aquilo não faz mais sentido. Mas, por exemplo, uma promessa de amor eterno, uma promessa de sucesso, uma promessa de estabilidade na carreira, né? Que são os trabalhos públicos. Então, assim, são pactos sem conhecimento, porque quantos estão lá no serviço público e estão reclamando, não é? Estão infelizes, estão insatisfeitos, estão trabalhando em coisas que não gostam. Então, assim, porque falaram que aquilo era estabilidade, porque falaram que aquilo era seguro, e aí não se abre para pensar diferente. A Maria Neves, minha irmã, está dando boa noite, boa noite. A minha amiga Maria também estava aí. Obrigada pela presença, gente. Então, esse pacto sem conhecimento, eu acho que todas nós temos isso, sabe por quê? Porque a gente nunca sabe daquelas escolhas que a gente está fazendo, qual vai ser o fim daquilo. E aí é interessante, né? Porque como esse pacto sem conhecimento, né? Aí a autora fala que ele representa também a psique, que assim, ele foi muito ávido, ele foi muito assim, com pressa, com muita. Qual é a palavra que seria mais adequada? Com muita energia, com muita força de vontade. Ele queria muito sair daquele trabalho penoso, daquela situação que aparentemente era penosa. E isso levou ele a uma consequência, a um pacto terrível, né? Que foi dar o tesouro dele mais precioso. Então ela fala: cuidado, para a gente ter cuidado com isso, com os pactos nessa vida. Que as mulheres têm muito costume de fazer isso. E isso vai de história a história, né? De mulher para mulher. Assim, por que eu tomo essa decisão? Porque um exemplo, porque muitas vezes eu repito a história, sempre aquele dedinho podre, o famoso dedinho podre. Por que que isso se repete tanto na minha vida? Ou empregos, ou eu tento e não chego a lugar nenhum. Vida profissional, vida sentimental, criação de filhos. Então, assim, é um convite para a gente olhar quais são as crenças, esse pacto quais as crenças que a gente declarou, a gente fez um pacto, uma aliança com aqueles pensamentos que aqui naquele momento fazia sentido, mas que em outro momento pode não fazer sentido. Tá dando para entender? A questão das crenças, né? Porque aí, para cognitivo comportamental, seria isso. Hoje mesmo eu estudei uma palestra sobre prosperidade na área da psicologia, lá da Karina, né? Esqueci o nome dela agora, Karina de Paula. Muito boa, viu, Maria? Recomendo essa palestra. E ela fala sobre o quanto nós nos sabotamos
por causa da nossa história. Então, tipo assim, no inconsciente, no escondido, eu tenho uma aliança que assim, eu não posso ganhar mais que minha família, eu não posso ganhar mais do que meu pai, eu não posso fazer diferente do que os costumes da família. O que é que as pessoas vão pensar se eu fizer diferente? E são coisas, Maria, que todo mundo tem, só que a gente não pensa sobre isso. A gente vai só tomando decisão, 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 e às vezes precisa passar por um momento desse de sofrimento, né, que ela passou para ela, assim, ela poderia ter, assim, ela aceitou aquela sentença. Então, muitas vezes a gente faz coisas erradas e a gente aceita a sentença, beleza, é o que temos para agora, vamos aceitar esse momento. E o que que esse momento me ensina? E aí eu percebo assim que quando ela sai, ela não aceita ficar num castelo protegida, ela sai em busca né, ela fala assim, eu vou ficar mendigando, ela sai em busca da história dela. Na verdade, ela quer a oportunidade de construir a história dela. Porque assim, até ali a história foi como os outros queriam, né? Foi como o pai quis, ela aceitou e ela fala assim: "Eu sou sua filha, você pode fazer comigo o que você quiser". Ela aceitou. Mas depois, quando ela teve a oportunidade de escolher, ela falou assim: não quero morar no castelo, eu quero perambular. Porque eu acho que eu não sou digna nesse momento, que adianta para mim estar no castelo sem as mãos, né? E aí ela foi atrás. E esse ir atrás, aí assim, resumidamente, essa história, ela fala sobre a nossa busca do autoconhecimento, né? Que é uma busca e que os momentos ruins que a gente vive, que eles não param a gente, eles não devem parar a gente. Mas a gente deve olhar para a nossa história, olhar para dentro da gente, fazer essa perambulação, né? De se conectar com o nosso eu e ver, assim, os porquês, o para quê. É muito interessante isso, porque a gente se sabota o tempo todo na área sentimental, na criação de filhos, na área financeira. Eu brinco, Maria, que eu só casei porque eu fiz terapia, muita terapia. Porque eu tinha umas crenças bizarras, assim, sabe? E hoje, ainda hoje, eu ainda olho ainda nessa própria história, eu me choquei com crenças que vêm dos meus antepassados. E que você fica presa. E aquilo prende de tal forma a sua vida que você não se vê para quebrar aquilo, sabe? Então, isso é muito real na nossa vida e de todo mundo. E a gente, sem autoconhecimento, não tem como a gente avançar, não tem como a gente fazer diferente. A gente vai deixando a vida levar sem entender os porquês da vida. Você não tem muita escolha, né? Sem compreender a sua história e dos seus antepassados. Exatamente. Tem uma parte que ela fala assim, né, que a história começa com a traição grave, porém involuntária do feminino jovem e inocente, né? Pode-se dizer que o pai simboliza a função da psique que deveria nos orientar no mundo objetivo, desconhecido da realidade, né? O pai não percebe um dos fatos mais básicos, que muitas coisas que se apresentam a nós não são como se apresentam ser à primeira vista, né? Naquela primeira impressão que a gente tem, é preciso com que a gente se questione, pense antes de fazer uma aceitação de um pacto, né? E quantos pactos infelizes a gente acaba fazendo na nossa vida sem realmente perceber, sem chegar à consciência a informação de que aquilo que parece que é bom inicialmente, na verdade, está tirando de você a sua própria vida, né? Que O ela caminho fala. fácil, né? O caminho fácil, né, Maria? Aparentemente, o caminho mais fácil aqui dizia assim, ó, quando fugimos do corte de lenha, as mãos da psique é que são cortadas, pois sem o trabalho psíquico, as mãos psíquicas definham. Ou seja, né, a gente tem que ter muito cuidado com os caminhos fáceis, né, Maria? Muito cuidado, porque e às vezes é esse caminho fácil que vai vir na nossa mente. Às vezes esse caminho fácil que esse personagem do diabo aí, né, que também ele faz parte da nossa psique, ele é um opositor e ele vai se propor o caminho fácil. O caminho fácil de desistir, o caminho fácil de não lutar, o caminho fácil de, por exemplo, né, comprar seguidores, né? Por exemplo, tem gente que faz isso. Só que adianta, se, né, é um caminho fácil, mas que não, depois vai ter um preço, porque as pessoas não vão interagir com você
né? Então, é um caminho fácil e a gente tem que ter muito cuidado com essas sugestões, né? Essas propostas que a nossa psique mesmo faz e parece fácil. Tá doendo, tá dolorido o caminho e aí parece que a resposta é vou jogar tudo pro alto. Vou mudar de profissão. Pode ser, se for fazer sentido pra gente, né? Mas a gente tem que estar consciente que quando a gente, quando fugimos de cortar lenha, quando fugimos daquilo que é trabalhoso, né, que é árduo, a gente paga um preço por, às vezes, escolher o caminho fácil, que não há caminho fácil. E as propostas fáceis são essa. Ele propôs riqueza, mas em troca ele queria a filha dele, né? Do caso da história. Exatamente, ela fala assim, né, que ela trabalhou com uma mulher que os outros sempre tiveram vantagem. Fosse o esposo, os filhos, a mãe, o pai, ou fosse algum desconhecido. Ela estava com 40 anos e ainda se encontrava nesse pacto de traição e desenvolvimento eterno. Com sua mansidão, sua voz carinhosa e receptiva, sua atitude simpática, ela não só atraía aqueles que queriam roubar uma brasa, mas também reunia-se diante do seu povo espiritual uma multidão tão numerosa que a impedia de receber o próprio calor, né? Que seria um pacto infeliz feito por ela do de nunca dizer não para ser amada com constância. Só que ela esqueceu que esse amor com constância iria lhe custar muito caro, né? Iria lhe custar um preço que talvez naquele momento para ela fosse uma troca interessante, né? Eu digo sempre sim, vocês me dão o meu amor, mas a que custo, né? A custo de eu dizer não a mim mesma, a custo de eu não considerar os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, ou seja, eu preciso me anular para que você me ame, né? São pactos que às vezes a gente acaba fazendo e a gente não percebe, né? Não percebe a gravidade daquilo que tá se perdendo. Assim, situações interessantes, né? E aí ela fala mais para frente de uns exemplos, né? Ela fala que ela poderia citar muitos exemplos, mas a mulher que quer ser ou fazer algo de importante, fica em casa montando clipes de papel, a mulher que quer viver a vida, mas que coleciona pequenos fragmentos de vida como se fossem pedacinhos de barbante, a mulher que tem a sua própria identidade, mas que entrega um braço, uma perna, um olho ao primeiro namorado que se apresente. A mulher que tem um excesso de criatividade radiante e convida suas amigas vampiras para uma sessão de esgotamento. A mulher que precisa prosseguir com a sua própria vida e algo dentro dela diz: não estar presa é estar segura. Tudo isso é o diabo dizendo: dou-lhe isso se você me der aquilo. O pacto sem conhecimento. Muito bom. E essas crenças, gente, elas são passadas de geração em geração. E elas são para sobrevivência. Então, assim, muitas vezes nossos antepassados pensaram dessa forma porque o instinto de sobrevivência para dar continuidade, né? Então, fizeram aqueles acordos que não eram conscientes. Só que isso é passado, passado, passado. E aí, muita gente hoje, a gente tem isso dentro de nós também, historicamente. Então, a gente precisa muito ter consciência das nossas crenças, né? O que está por trás das minhas ações, né? O que está por trás, se eu quero muito isso, mas aí em um outro momento isso não faz mais sentido, ou está me gerando sofrimento psíquico, então eu tenho que investigar por que isso está gerando investimento, né? Esse sofrimento psíquico. É muito importante. Não são as nossas crenças que são geradas na infância. Então, na infância, a gente entende que o casamento vai nos proteger. Na infância, a gente entende, sabe? Então, a gente aprende tanta coisa. Agora, imagina uma criança, né, que entende e pega essa regra e vive essa regra pro resto da vida e fica presa. É uma pessoa presa. Porque aí onde entra, aquela criança não tinha recursos para interpretar, né? Para entender, né? Por que a mãe, por que a avó falava aquilo, que casamento era subsistência. Porque a mulher não era nada se não tivesse casamento, porque ela, né? Foi aos poucos que a mulher foi evoluindo e trabalhando fora de casa e ganhando sua renda. Então, para a sobrevivência, as mulheres precisavam casar e serem submissas aos seus maridos. E aí
Só que também quebrar isso não é fácil, porque a gente sabe assim quantas mulheres, né? Elas repetem as histórias erradas, mas tudo por causa do desejo de ter esse lugar, de ter um marido, na esperança que, porque isso era a proteção antigamente, isso era ser cuidada. Por exemplo, a minha avó, ela casou, acho que foi com 17 anos. Ela foi antecipada para casar, uma coisa assim. Até que foi, né, pela idade, pelo tempo da época, mas ela foi casada para subsistência, porque assim, ela casou com um homem, um exemplo, de 60 anos. E aí ele já tinha, ele era viúvo, ele já tinha 4 filhos, então ela casou, terminou de criar os filhos dele, né? E aí teve mais 7, foi 8 filhos. Então, e minha avó tinha essa crença. Ela tinha essa crença muito forte, que assim, por exemplo, ela não queria morrer sem antes eu estar casada. Então, tem que estar por trás, né? Casar em segurança, né? Então, assim, cria uma expectativa muito alta, né? Então, a gente precisa entender um pouco a nossa história. Aí, por exemplo, eu que fui filha, né, de mãe solteira, eu sofri muito preconceito. E aí, a minha família, ela assim, falavam, as pessoas falavam, né? Cidade pequena, esperavam que eu tivesse um caminho também, não era dos mais louváveis. E eu ouvi isso. Isso implicou na minha forma de conduzir a minha vida sentimental profissional. Então, assim, por exemplo, eu temia muito, eu afastava muito os homens, eu queria muito, eu desejava muito ter alguém, porque, ó, por um lado, minha avó falava que casamento era proteção, mas por outro, eu tinha que ter cuidado, porque se eu, né, não poderia ser uma mulher fácil, porque eu não poderia me entregar para qualquer pessoa. Por quê? Porque se acontecesse alguma coisa, aquilo ia se cumprir, que, assim, a frase que eu ouvia é, assim, né, vai ser igual a minha mãe. Só que, assim, hoje eu vejo, né, hoje eu vejo que ela foi uma mulher, assim, digna, sabe? Que o que ela fez foi por causa das crenças, das necessidades, das dificuldades daquela época. Mas o julgamento, né? E agora imagina, aí, quer dizer, eu casei, menina, eu demorei, viu? Acho que foi uns 30, vai, foi 30 pra lá. Mas por quê? Porque eu tinha essa dificuldade. É por isso que eu falo assim, para casar eu precisei de terapia, porque eu tive que quebrar esses medos, sabe? Esse medo de tentar e errar. A pessoa eu me entregar, né? Me apaixonar e eu errar, e sabe assim? E aí tinha um medo gigantesco. Era uma dualidade. Por outro lado, eu queria muito, porque significava proteção, né? Então, olha como e foi muita terapia, para poder eu, né, me abrir, porque assim, as certezas não há nenhuma, é uma construção diária, né? Então, por isso que a gente tem que compreender a nossa história e a nossa história. E essa história nos convida a fazer essa viagem, né? Quando ela fala de descer no subterrâneo, né, no rio do subterrâneo, é a gente se conectar com o nosso inconsciente, com nossos ancestrais, com a nossa história, compreender, para que a gente possa ir além, porque olha que lindo, ela venceu, né? Ela superou todas as dificuldades, ela teve aquilo que a gente começou falando, que foi qual a palavra que eu estou esquecendo, gente? Ela foi Resistência. resiliente, resistente, resiliente, e aí ela, né, ela nunca desistiu. E aí ela teve a oportunidade de continuar a história dela. Então a gente não pode também desistir de fazer paz com a nossa história e construir a nossa própria história. Porque de uma vez consciente, você vai decidir o que você quer, né? Você vai tomar consciência. Assim, você pode dizer, não, eu não quero isso, o diabo tá ali, né? Os pensamentos com suas crenças tá ali, cheia de medo, cheia de limitações, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo, isso não vai dar certo. Mas isso aí é o caminho fácil, porque aparentemente desistir é o mais fácil. Agora, enfrentar o medo, dar a cara a tapa, né? Fazer terapia, fazer análise e respeitar o processo, que é muito importante, né? Porque cada um está em um processo, cada pessoa tem seu tempo. Então, é bem interessante isso, né, Maria? É, é, a gente poderia ficar praticamente só nesse primeiro estágio, porque tem tantos ensinamentos, assim, né? Muito. Desde a descoberta da nossa. Primeiro, né, queria agradecer, né, por você compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, que faz também com que as pessoas se conectem, né? Pensem
que, apesar da gente estar em uma profissão que, claro, né, a gente precisa muito também cuidar da gente, cuidar da nossa saúde emocional, a importância da gente estar em dia com a nossa própria terapia, né, para que a gente não se deixe afetar, né, de maneira, ter a contra-transferência com o paciente, então isso é importante, né? É importante também a gente fazer a nossa jornada, né? Porque a gente está em uma jornada e cada uma de nós, mulheres, tem a nossa. E quando ela fala muito sobre essa força, né, das mulheres, da união, de você não fazer a sua jornada sozinha, né, desse apoio, dessa ajuda, a gente vem conversando bastante sobre essa construção. E você fala assim, o exemplo da tua avó, que me fez lembrar muitas coisas assim, de que não, esses ensinamentos não estavam abaixo da consciência dela, né? Não estavam acessíveis. E aí, para ela, era um mundo diferente. Né? E a gente, é como se todo mundo, em algum ponto, fosse aquele pai, né? De não perceber, de ser inocente ao ponto de não perceber que ele estava fazendo uma troca muito injusta, né? Assim, uma troca de algo que era precioso para ele, que não tinha valor, na verdade, porque foi colocado valor em algo que não tinha, que era na própria filha dele. Mas por um momento de inocência, aí você pode pensar, como que o pai, como que ele não percebeu, né? Como que, mas de alguma parte de nós sempre vai existir. A gente sabe que as coisas não são fáceis, a gente sabe que o processo é difícil, a gente sabe de tudo isso, mas dentro da gente, a gente quer, por exemplo, o que é que a gente compra, né? Cure a ansiedade, né? O cursos, por que que é tão trabalhado essas fórmulas mágicas? Por que que mídias, o marketing usa tanto isso? Porque eles pegam no ponto fraco das pessoas, porque no fundo a gente quer o fácil. A gente quer um caminho menos difícil, por exemplo, né? Ele precisar, o moinho ele não estava funcionando. O que significa que o moinho da tua avó não estava funcionando, ou seja, que mesmo que chegasse o conhecimento, estava quebrado, não tinha como, não tinha mecanismos, não tinha meio. Ou seja, a gente só consegue o aprendizado se a gente buscar aquilo. Né? Não, a gente só consegue realmente colocar. Aí é uma coisa diferente, você ter o aprendizado e você colocar em prática, né? Que é você cortar, você colocar a mão na massa. Não é só importante o moinho estar funcionando. É preciso com que você coloque a mão na massa, com que você derrame o suor. E aí faz com que a engrenagem da psique funcione, coloque em prática essa funcionalidade. Mas a gente vai e compra, por exemplo, as fórmulas mágicas, a gente compra, né, coisas que querem ensinar para a gente, né, a como cuidar tal coisa, a como fazer isso, a como se livrar de tal coisa, sobre relacionamentos. Faça um curso que você tem um relacionamento perfeito. Aprenda como ter aquele homem através de tantos passos. Então, assim, existe esse conhecimento, mas se você não. Aí você paga, né? Você pode até comprar o curso, você pode até ter acesso ao conhecimento, mas aí existe uma coisa que, se você não conseguir compreender, se você for por esse caminho, né, você acaba que sempre tendo aquelas coisas, né? Poxa, eu compro tanto curso, eu invisto tanto, né? Eu faço terapia, mas não tem resultado, nada funciona, né? Meu terapeuta não presta, o curso não presta, e tantas coisas, aquilo que você falou daquele ciclo. Por quê? Porque você, às vezes, até tem o acesso ao conhecimento, mas não está disposto a colocar a mão na massa. Você quer o caminho mais fácil, né? Então, você acaba que fazendo esses pactos inconscientes. E aí a gente cai numa vida muito, né? Esses pactos que, às vezes, não passa-se uma vida inteira acreditando em crenças, não é só usado, né, acreditando que é aquilo, que é isso que tem. Então, Eu sou isso é desse tão jeito, bom, isso é tão ou bom. então a minha vida é desse jeito mesmo, é isso que tem, nada dá certo comigo. São Então, essa pactos. mulher que você
você contou a história, né? Ela entendeu quando criança que ela precisava sempre dizer sim para ser amada e ser aceita. Quantas vezes a gente não toma decisões porque a gente quer ser amada e ser aceita? Então, assim, não sou boa o suficiente. E essas pessoas, né? É uma busca sempre. Você corre, corre, corre e parece que morre na beira da praia. E você não descobre, assim, por que que eu não estou progredindo o suficiente, né? Conhecimento existe. Então, assim, é muito importante a gente saber qual as crenças que está por trás. Por que eu não me acho boa o suficiente? O que foi que eu ouvi lá na infância? Ou eu, para me sentir incluída e pertencente a um grupo, eu não quero ser diferente daquele grupo, então eu não posso me afastar muito da minha origem. Gente, isso tudo é de forma inconsciente. Já teve pessoas que falavam assim: eu não posso, eu não quero ficar rica, porque se eu ficar rica, as pessoas vão ficar tudo me xeretando, pedindo dinheiro emprestado. Olha para isso, as pessoas são falsas. E isso acaba bloqueando a prosperidade da pessoa, porque ela acredita que é ruim, um exemplo. Ah, para ser rico, para prosperar, eu tenho que trabalhar muito. É difícil. Então, vai ser penoso. E aí você pensa, peraí, eu quero ter uma vida penosa? Eu não quero ter uma vida penosa. Eu lembro na faculdade, vi os professores tinham que trabalhar em 3, 4 empregos. Eu falava assim, gente, isso não é vida, não. Eu não quero essa vida. Então, parece que para ser bem-sucedido, você tinha que trabalhar muito. E não, aí hoje, né, a gente vê que há exemplos de pessoas que encontraram o seu propósito, têm compartilhado com muitas pessoas e o retorno, a abundância vem. Porque ou a gente está focado na abundância, ou a gente está focado na escassez, ou a gente está focado no medo, ou a gente está focado na coragem, né? Então, a gente precisa ter essa conexão, sabe? De olhar para as crenças, pensar, por que que eu ajo assim? Por que eu sempre dou com os burros na água, os ditados? Por que que eu não consigo sair disso aqui, sendo que eu estudo, eu progrido? Qual é a aliança? Qual foi o pacto que eu fiz? Né? Porque será que se eu sair, se eu quebrar o script da minha família, será que se eu ficar bem rica, o que que de ruim pode acontecer? Quais são os medos que estão por trás disso? E por isso eu saboto a minha vida para eu continuar sendo, né, as pessoas com o mesmo papo da mesa, todo mundo no mesmo nível. Então, foi uma coisa que eu ouvi hoje que eu achei que marcou bastante. Falei, gente, tem que assistir de novo essa aula. E aí, né, porque tem a ver com essas crenças, sabe? A importância da gente conhecer as nossas crenças, entender o porquê, para quê, por que que eu tomei aquela decisão, o que é que está por trás. E a gente ter esse olhar para dentro de nós. A gente não ficar só agindo no automático, por exemplo, um exemplo, né? Eu sou uma pessoa que, antigamente, eu era uma pessoa assim, eu sou de uma igreja, e aí, o exemplo, eu aceitava vários cargos. Sempre trabalhei muito, 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 muito. Chegou um momento que, peraí, por que que eu faço isso? E eu percebi que, além do amar servir, porque eu gosto mesmo de servir, né? Tinha a questão de para ser aceita, para ser amada. E aí eu entendo na maturidade que, peraí, eu não preciso disso. Deus me ama incondicionalmente, eu sirvo porque faz bem servir, né? Você tem que servir com seu dom, e isso faz bem para você e para o outro. Mas você não tem que também por aí abraçar todos os ministérios do mundo como se fosse um povo e não ter vida própria. Você pode ter uma vida própria. E antes eu não conseguia ter. Você está entendendo o que está por trás? A necessidade de pertencimento, a necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser reconhecido, de não perder aquele lugar no grupo. Então, assim, se acontecer isso comigo, que eu sonho tanto, se eu ganhar tanto todo mês, o que vai acontecer comigo? O que pode acontecer comigo? A gente tem que se perguntar assim, conectando com a gente mesmo, respirando, ver o que está por trás do nosso consciente. Quais são as fantasias que está por trás, sabe? Ah, se eu só ficar rica, vão ficar muito, as pessoas vão ser falsas comigo, interesseiras, né? E aí a gente tem que investigar isso, gente. É muito doido. Isso para todas as áreas, viu? Por que que eu sempre escolho homens desse jeito? Esse tipo de homem. Homem agressor, homem violento, homem alcoólatra. Por que isso? Então, tem um porquê. Será que eu não me acho digna o suficiente de uma pessoa melhor? Entendeu?
Então, só que só vou descobrir para não repetir o erro se eu olhar para minha história. Na hora de dor, na hora que aconteceu uma coisa ruim, infelizmente, as coisas ruins da vida acontecem para nos fortalecer e criam resistência, né? Porque aí a gente se encontra com a nossa mulher selvagem, a gente olha para dentro de nós, como ela na história, a sujeira dela, na verdade, era uma conexão com o natural, com a selvagem, né? Com o lado selvagem, instintivo. E por isso que quando ela se conectou com esse lado, e ela se tornou, o diabo não pôde ultrapassar e pegá-la. E eu achei lindo, Maria, a parte também que falou do choro. Eu amei a parte que falou do choro. Porque hoje em dia a gente prega tanto a questão da importância da felicidade. Olha que eu acredito, eu amo a psicologia positiva, eu gosto de estudar sobre isso, mas chorar é importante. E aí eu amei que a Clarissa falou sobre o choro, que o choro é libertador, que o choro faz parte do processo de cura. E quantas pessoas hoje não conseguem chorar? Só que o preço que também paga por não chorar. Por quê? Será que porque quando era criança ouviu que não podia chorar, que para ser forte, quem chora não é forte, quem chora é fraco? E sendo que a cura, você vê que ela lavou o corpo dela, né, a moça da história, com a lágrima, e a lágrima curava. E existem várias histórias, né, que a lágrima cura. E hoje em dia isso não é ensinado, e eu achei fantástico essa parte do choro, que ela falou do choro, a importância de chorar, porque chorar faz bem, e a gente pode chorar o quanto quiser, que isso não é fraqueza. E isso faz parte do processo de cura da nossa conexão com a nossa alma. Eu achei muito bonita essa parte. Porque às vezes eu tô com pessoas, né? Eu mesmo tive esse processo, aconteceu de acordar, menina, ficar chorando por 2 horas. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Nem eu entendia, né? Então eu ali ouvindo uma frase na minha cabeça. Só que aí é que é interessante, gente. Quando você está nessa conexão com você, você chora. Mas esse choro é de cura porque, assim, eu ouvia, né, a voz do diabo. O diabo lembra que é um opositor, ele é alguém que vem ali para testar mesmo, oferecer as coisas mais fáceis. Mas o que é que eu queria? Eu tinha consciência plena do que eu queria. E eu falava, não é essa proposta que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é esse caminho mais fácil. E esse choro foi por causa disso. Então, às vezes, a mãe, né, os pacientes, a mãe fala, ai, a pessoa está chorando sem parar, passou a noite toda chorando. Gente, é libertador, deixa a pessoa chorar e liberar quantas coisas a pessoa não engoliu, né? Quanto sapo, quanto touro, engoliu. A gente tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte. Sendo que o chorar faz parte da gente se conectar com a gente, né? E com a nossa dor, mas também é transformador, né, Maria? Sim, o choro, ele faz parte do processo de cura, como você bem falou, né? São muitos ensinamentos de todos aqui, mas eu acho que a essência, né, são 7 estágios, depois eu vou colocar no YouTube. Lembrando sobre o vídeo, né, eu coloquei a nossa jornada lá no YouTube, né, você está lá na bio, né, muito bacana, você está organizado, né, primeiro capítulo, segundo capítulo. Então, assim, você quer ver os vídeos, o que você está estudando agora, né, e quer acompanhar os outros vídeos, os outros capítulos, os outros pontos, os outros ensinamentos, é interessante, né? Porque ficou bem bacana a série, né? Cada capítulo, e aí é importante você dar uma olhada lá também nisso, tá? Compartilhar, curtir, ajudar a gente. E se eu conseguir, vou fazer um vídeo falando resumidamente sobre os outros estágios, mas acho que a essência a gente conseguiu trazer aqui assim, né, do ponto, que seria justamente esse processo de autoconhecimento, que não é indolor, né, ela corta, né, ela ferida, né, uma parte, né, no caso ela é cortada, né, e mesmo assim ela consegue recuperar, né, as suas mãos. E aí é interessante, porque às vezes algo da gente nos é tirado, né, nos é mutilado, uma parte, por exemplo, às vezes de relacionamento com a mãe, com o pai, com o irmão, com o amoroso. É como
como se fosse um corte, né, uma mutilação. E tem formas de você conseguir recuperar, às vezes, não necessariamente você recuperou aquele vínculo, né? Porque tem situações que não é nem aconselhável, né? Tem situações que não é possível, como o caso de perda, mas, sobretudo, com você mesmo dentro da história, né? Você reeditar, você dar um novo sentido, um novo significado, e a partir daquilo você conviver com aquilo, olhar para o seu passado, não mais com dor, ou com mágoa, ou com ódio, ressentimento, mas olhar como algo que faz parte da história, que pode ter sido muito doloroso, como perder a mão do próprio pai, sem dúvida foi algo doloroso para ela. Mas mesmo assim ela consegue, né, se reerguer diante de uma situação muito dolorosa. Ela está no lugar de céu, para aquele lugar que a gente não conhece a nossa localização, para aquele lugar que muitas vezes a gente se sente sozinho, abandonado, e a gente sente com uma solidão imensa, como se não tivesse mais ninguém, ser nós mesmos. Aquela sensação de fundo de poço que todos nós vamos passar. Cada um de nós, se você está ouvindo, vai ter o seu próprio fundo de poço. E às vezes a gente acaba que se acostumando a estar lá, né? Tem situações da vida que a gente não vai só uma vez, né? A gente se recupera em outra situação, a gente cai aqui, cai ali, mas conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai trazendo para a consciência, que a gente fala que o importante não é somente a gente aprender alguma coisa, ou a gente entender que aquilo aconteceu, né? Eu acho que o mais importante é a gente olhar para aquilo e verificar o que a gente pode fazer diante daquela situação que a gente está passando, né? Tirar de aprendizado, de conhecimento e de mudança. Tem uma parte legal para a gente já aí, né? Não vai dar tempo da gente falar de outras coisas, mas como eu falei, a gente tentou aí trazer, né, algumas coisas mais principais, né? Aí ela fala que assim, né? Deixa eu ver. Eu acho assim, ó. Eu já estava no outro capítulo aqui, mas eu vi que pela hora a gente não vai conseguir, mas está tudo bem, está tudo certo, né? Ela fala assim, né, que a inquietação ela faz parte de todos os estágios, né? Somente o tempo e dando muito adiante de nós irá nos levar a um alto do qual precisamos cair ou mergulhar, sobre o qual precisamos saltar, né? A essa altura na história tem eu marquei aqui, mas eu não consigo achar nesse momento. Mas, enfim, fala da esperança, né? Que ela fala assim, né? Que eu acho que quando a dor é consciente, né, a gente pode fazer algo a respeito, né? A gente pode usar ela como aprendizado para nos fortalecer, para nos tornar pessoas que sabemos. Porque quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não sabe os impactos ruins que a gente está fazendo na nossa vida, a gente não sabe que a gente está trocando, às vezes, a nossa própria vida para viver em função de outra pessoa, a nossa própria vontade para viver em função da vontade de outra pessoa. E, sobretudo, é muito difícil. A gente sabe que com o passar do tempo, e não somente o tempo, porque às vezes a gente divide responsabilidade somente com o tempo, e aí a gente percebe que o tempo passou e aquilo continua acontecendo dentro da gente. A gente não fez algo referente àquilo. A gente não tornou consciente, a gente não tornou essa pessoa que sabemos sobre nós mesmos, né? E até na notícia é ainda melhor. Aquilo que foi dado pode ser resgatado, pode ser restaurado no seu lugar correto na psique, né? Vocês verão, tudo pode ser resgatado, inclusive nós mesmos, né? O nosso auto-amor, a nossa vontade de conseguir alcançar, né, a vitória por todas as adversidades da vida, a gente conseguir sair do
nosso fundo do poço, e apesar de ser muito difícil, muito doloroso, a gente é possível, né? Então ela traz também ali a esperança, ela traz, né, a possibilidade de você meditar a sua própria história e a gente aprender muitas coisas. É isso, Cíntia, muito obrigada. Passo para você aí a palavra final. Certo. Como eu falei, eu acho que esse texto fala muito sobre autoconhecimento, essa história. Então, assim, não existe atalho, gente. Aquilo que a gente tem que viver, a gente tem que viver. E aquilo que a gente está repetindo na nossa vida, a gente tem que perguntar por que que eu estou repetindo. Será que eu não aprendi ainda? O que é que eu ainda não aprendi, né, Maria? O que é que eu ainda não aprendi com essa situação, que essa situação está repetindo na minha vida? Aquilo que a gente não aprende, a gente vai repetir. Então, a gente precisa passar para um novo estágio quando a gente aprende, quando a gente compreende, quando a gente aceita, libera, perdoa. E aí ela fala assim que a gente tem que ter muito cuidado com as armadilhas, né? Que as armadilhas é as propostas fáceis, mas para encerrar eu quero dizer assim, como é que eu posso resgatar essa conexão e ir além e não desistir nas horas difíceis? E ela fala assim que é um estado de presença. A partir do momento quando você mergulha em você mesmo, no seu autoconhecimento, em desbravar, né, a sua história, os seus antepassados, gente, e ao mesmo tempo caminhar aquilo que a vida está te propondo, sempre vai ter essa mãe, né, protetora, porque dentro de nós tem todas elas. Dentro de nós tem esse rei, dentro de nós tem esse pai, dentro de nós tem essa rainha, mãe protetora, dentro de nós tem essa criança que é os nossos sonhos, né? Que todos nós temos sonhos e eles pode ser, algum momento da vida, ele é a força para a gente continuar. Então a gente não pode desistir disso, sabe? Tem jeito, tem esperança, não desista da vida, porque enquanto a vida é esperança, então pare, respire, reflita, recorra, né? E faça o que é certo, faça o que for melhor, aquilo que faz sentido para você. Né? E a moça, ela voltou, ela reconheceu o marido, ela entendeu toda a história. Então, essa conexão com a gente mesmo é importante, compreender, não deixar simplesmente as coisas acontecer, mas você compreender a sua história e saber que você tem direito de opinar sobre ela e fazer a escolha que você quiser, que achar melhor. Então é isso, muito obrigada. Muito boa noite aí para todos que ficaram com a gente, para quem vai assistir depois. Espero que esse conto tenha trazido ensinamentos, porque eu achei que ele foi bem rico. Apesar que a gente está sendo rápida, mas ele trouxe muitas aprendizagens. Sim. Obrigada, Cíntia. Boa noite. Até a próxima, para a gente encerrar a nossa jornada, né? Isso. Tchau. Tchau.